E aí, beleza? Hoje eu quero te dar duas dicas de como você pode buscar ajuda para salvar, resgatar ou melhorar o seu casamento. Se você acha que o seu casamento está perfeito, que não precisa fazer absolutamente nada, que ele está excelente assim, esse vídeo não é para você. De coração, estou sendo sincero. Mas se você quer salvar, resgatar, melhorar o seu casamento, ter um casamento em outro patamar de alegria, felicidade, realização, esse vídeo é para você. E eu tirei essas duas dicas, eu me inspirei para essas duas dicas de um texto da Bíblia que narra uma história familiar. E esse núcleo familiar é composto por um homem e duas esposas, algo comum para a época. E uma das esposas tinha filhos e a outra esposa não podia ter filhos. Então, o que acontecia num determinado momento? Essa esposa que não poderia ter filhos gostaria muito de dar filhos ao marido, apesar dele não cobrar dela isso e amá-la profundamente, mas ela gostaria de ser mãe, era o desejo dela, de dar filhos ao seu esposo. E num determinado dia, ela desce ao templo e ela resolve orar. Ela resolve clamar a Deus para que a ajudasse a ter filhos. E ela, inclusive, faz um voto a Deus de que entregaria o seu filho, mesmo antes da concepção. Ela entregaria o seu filho a Deus, ela consagraria o seu filho a Deus. E ela fica ali orando de olhos fechados, e a Bíblia narra que ela mexia os lábios, apesar de não sair som. E num determinado momento, um sacerdote chega para ela, achando que ela estava bêbada, e fala para ela, olha, sai daqui, você está bêbada. E ela fala, não, eu não estou bêbada, eu estou orando, eu estou abrindo, me quebrantando, abrindo o meu coração diante de Deus, porque eu gostaria de dar filhos ao meu marido e eu não consigo. E naquele momento o sacerdote fala para ela, olha, você pode ir, porque o desejo do seu coração será realizado. E o interessante é que apesar dela sofrer, ela não ficou se vitimando, ela não ficou revoltada com Deus, ela não descontou no marido, ela não descontou na sua família, e a outra esposa provocava ela, implicava com ela, ou seja, zombava do fato dela não poder dar filhos. Mas ela escolheu duas formas de pedir ajuda, e é exatamente as duas formas que eu quero compartilhar com você. A primeira forma dela pedir ajuda foi, ela desceu para o templo para orar, ou seja, ela pegou o que tinha no coração e entregou a Deus. Essa é a primeira forma de ajuda que eu quero te falar. Se você quer salvar o seu casamento, se você quer resgatar o seu casamento, se você quer, de alguma forma, melhorar a sua família, se você acha que tem algum ponto do seu casamento que você precisa de ajuda, a primeira dica que eu te dou é procure se colocar diante de Deus, peça ajuda a Deus. Abra o seu coração, Ele vai te ouvir. Essa é a primeira forma. E a segunda forma é, repare, quando o sacerdote veio falar com ela, ela poderia ter simplesmente falado, não, eu só estava orando, não estou bêbada. Ou ela poderia não ter falado nada e apenas ser retirado. Mas ela explicou para ele, ela colocou para ele a dor. Ou seja, ela pediu ajuda para a pessoa certa também. Ela entregou a Deus em primeiro lugar, mas quando o sacerdote chega até ela, ela entrega para ele, ela coloca para ele a sua dor e a sua tristeza. Entregue a Deus, mas procure ajuda da pessoa certa. Você talvez possa estar envergonhado de procurar ajuda, um terapeuta, um mentor, alguém que você possa compartilhar, um casal, amigo. Cuidado com quem você abre a sua vida particular, mas isso não quer dizer que você não precise procurar ajuda. Procure sim, procure ajuda em Deus em primeiro lugar, mas procure uma pessoa, um curso, alguém que possa te ajudar a resgatar o seu casamento. Eu tenho certeza que se você seguir essas duas dicas, o seu casamento pode ser restaurado. O ponto do seu casamento que precisa melhorar, talvez melhore. A questão familiar que você talvez esteja passando, certamente, se você buscar a Deus em primeiro lugar e depois ter a sabedoria de buscar ajuda com a pessoa correta, você tem tudo para sair da situação que você está. Eu queria compartilhar hoje com você essas duas dicas. Eu não sei como é que está o seu casamento, mas eu acredito que independente de como ele esteja, na beira do divórcio, na beira já sem o amor se acabando, o amor esfriando, sem tesão, sem sexo, sem comunicação, com brigas constantes, eu não sei como está o seu casamento. Mas eu posso te falar o seguinte, eu já passei por muita coisa. Por muita coisa, eu não sei o que você está passando, mas eu já passei por muitas situações no meu casamento.
E quando eu aprendi que a primeira coisa que eu tinha que fazer era buscar ajuda em Deus e depois, efetivamente, com sabedoria, buscar ajuda com pessoas, o meu casamento começou a ser restaurado. O meu casamento teve um recomeço. E hoje eu posso dizer que eu vivo na minha família, eu amo minha família, meus filhos, minha esposa. Somos perfeitos? Longe disso. Mas efetivamente nós entendemos o que precisamos fazer para corrigir ponto a ponto e melhorar ponto a ponto. Eu quero compartilhar isso com você. É a meditação, um estudo que eu fiz, essas 2 dicas que eu usei para mim. E eu quero compartilhar com você porque eu acredito na instituição do casamento. Eu acredito na família. Eu acredito sim que independente de como o seu casamento está hoje, ele pode ser renovado, ele pode ser resgatado e pode ter um recomeço. Então, fique com Deus, um abraço, um beijo no seu coração e que ao você se conectar com Deus, Ele te oriente, te dê sabedoria para quem você deve pedir ajuda para você sair dessa situação. Mas não desista do seu casamento, não desista da sua família. Fique com Deus e tenha um dia extraordinário.